Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Meu nome é Guilherme, eu sou responsável pelo atendimento de setor público aqui no Brasil. Eu tenho o prazer inenarrável de compartilhar essa apresentação junto ao Anderson Baraldo, nosso Solution Engineer na América Latina, na H2O. E a ideia é que a gente desbrave o futuro, mostrando a IA na vanguarda, de fato, para o setor público. Tá? Começando um pouquinho, foi só uma parte institucional bastante rápida. A H2O, ela foi fundada no Vale do Silício em 2012, tá? Hoje, grande parte dos nossos clientes, nossos principais clientes, eles também se tornaram investidores. É o caso de Goldman Sachs, Ping An, Wells Fargo, Nvidia, Commonwealth Bank of Australia e entre outros também. Hoje, nos Estados Unidos, as 500 maiores empresas, 222 já usam H2O. Dos 10 maiores bancos, 8. Das 7 maiores companhias de seguros, 7. Manufatura também. Isso não significa que a gente só atue, de fato, nesses segmentos, tá? Uma coisa importante para a gente deixar bem claro, Kaggle Grandmasters. Kaggle Grandmaster hoje é a Copa do Mundo de Ciência de Dados do Google. Então, ensinam-se uma série de casos de uso, alguns desafios, e times podem se inscrever para poder dar sequência nesses desafios. Então, ao longo do ano, saem 250 Kaggle Grandmasters, né? São esses títulos que tem por ano. Desses 250, 30 estão conosco. Então, hoje o número 1, 2, o 5, o 9. Obviamente, esse número ele sempre vai se alterando, tá? E são essas pessoas, com toda a expertise que eles têm, com esse ranqueamento que eles têm, são eles que desenvolvem a nossa ferramenta. Temos uma comunidade bastante forte, hoje, globalmente falando, tem mais de 200 mil pessoas e companhias que fazem parte dessa comunidade. Tá? Bom, aqui é um mero exemplo de quais são os clientes, e aqui fica mais fácil você ver qual segmento a gente consegue atuar. Então, a gente atende desde uma Unilever, uma CVS, uma AT&T, que tem uma parceria bastante grande conosco, que passa a ser até uma fábrica de IA. Eles não param de desenvolver modelos em comum acordo conosco. Commonwealth Bank of Australia, como eu mencionei, enfim, tantos outros. Bom, pessoal, boa parte das pessoas que estão aqui acabaram tendo contato conosco no Gartner. E aí, para não me deixar mentir, eu preferi colocar esse slide para vocês verem o quanto realmente foi fantástico o evento. O nosso stand estava completamente cheio, então eu até aproveito para pedir desculpas se caso alguém passou no stand e a gente não conseguiu dar atenção especial. É por causa disso que esse webinar foi feito, tá, pessoal? Ali no stand com muita gente, é questão de conversa de 5, 10, 15 minutos no máximo, e às vezes não é o melhor momento. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, a gente teve uma palestra junto ao Daniel Garbulo, que é o nosso vice-presidente da Américas, junto ao João Quaranta, do Banco do Brasil. E aí a foto do canto inferior esquerdo reflete o sucesso que foi a audiência realmente dessa palestra. Então a gente teve casa muito cheia mesmo, na qual o João Quaranta, que é um grande sponsor nosso, acabou apresentando como a H2O vem suportando e ajudando o Banco do Brasil em N áreas distintas, mas principalmente no programa Desenrola. Esse é um programa que foi feito na tecnologia H2O, obviamente pelo Banco do Brasil, com todo o apoio nosso e do parceiro em questão, mas que se tornou uma política pública um tanto quanto interessante. Então, um dos motivos que a gente preferiu fazer esse webinar foi realmente dar uma atenção maior para aquelas pessoas que, porventura, passaram hora no stand, hora na palestra, mas que tivemos pouquíssimo tempo de contato. Vou passar a palavra agora para o meu amigo Anderson. Por favor, Anderson. Para quem não sabe, ele está um pouco mais famoso, porque ele e o nosso diretor técnico da América Latina participaram do podcast Ciência Sem Fim e está cansado de receber mensagens, pedido de autógrafo e tudo mais. É, Então, brincadeiras à parte, Anderson, por favor, cara, o show é seu. perfeito. Muito obrigado, Guilherme, pela introdução. Bom, primeiro é um prazer poder estar aqui e falar com os senhores. Acho que vai ser uma hora que a gente vai ter super proveitosa. E eu tenho aqui um único objetivo nessa apresentação junto com o Guilherme, que é tentar explorar um pouco do que é a H2O, do que é a inteligência artificial como um todo, aplicado especificamente no setor público, o que que a gente vem resolvendo, dando alguns exemplos, algumas demonstrações, para que a gente saia daqui com algumas sementes, com algumas inícios de ideação do que a gente consegue fazer em todas as instituições aqui representadas pelos senhores, para depois a gente dar seguimento a essa conversa. Então,
esse é meu grande objetivo hoje, de explicar um pouco do que a gente faz, por que que a gente faz, qual que é a nossa missão e quais são é, as soluções, os produtos que a gente entrega como um todo, que pode ajudá-los a caminhar nessa trajetória de um projeto de ciência de dados. E falando nisso, falando em trajetória de ciência de dados, esse talvez seja a nossa grande missão enquanto empresa. O Guilherme já mencionou, a gente nasceu lá em 2012 com esse único intuito de fazer inteligência artificial. Então, essa era a nossa missão, esse é o que a gente tinha como plano. Então, hoje a gente consegue estruturar um conjunto de soluções que vai ajudar nessa caminhada de todos os projetos de inteligência artificial e todos os projetos de ciência de dados. Então a gente hoje, eu acho que todos vocês que já conseguiram aí caminhar em alguns projetos de ciência de dados e inteligência artificial, já sabe o quão tortuoso isso é, quão difícil isso é para dentro de, né, construir algo desse tipo, né? Você precisa de ter uma ideação, um plano, você surge com uma hipótese, mas será que eu consigo prever essa demanda? Consigo prever essa fraude? Consigo fazer essa análise num dado estruturado ou num dado não estruturado, num arquivo, numa peça jurídica? Depois você precisa construir um modelo propriamente dito, né? Um modelo de inteligência artificial que vai tentar resolver isso. Esse modelo precisa ser acurado, precisa ser preciso, precisa ser seguro. Depois você precisa operacionalizar, depois você precisa entender como entregar isso para a área que vai consumir essas informações, consumir essas predições, esses insights. Tudo isso é um caminho longo, um caminho multidisciplinar, que muitas vezes desenvolve times distintos, né? Conhecimentos distintos, áreas distintas, né? De dados e de ciência de dados como um todo. Então, esse é um caminho difícil, longo, e custoso de percorrer. Então, o que a gente tenta entregar como missão de empresa, eu acho que esse é um dos slides mais importantes que a gente passa, é justamente tentar entregar um conjunto de soluções que a gente vai tentar explorar pouco a pouco aqui nessa apresentação, que vai facilitar, né, que vai acelerar todo esse processo. Então, a gente está falando de soluções específicas para criar qualquer tipo de modelo, consumindo qualquer tipo de informação de uma maneira muito célere, segura, acurada, né, com bastante precisão. Depois, soluções para deixar isso em operação de uma maneira facilitada, com alguns botões. E depois, todo um conjunto de soluções dedicado à entrega dessas informações, à entrega dessas predições para a área de negócio de uma maneira orgânica, de uma maneira aí que seja fácil de ser consumida depois, tá? Bom, então é isso que a gente faz, essa é a nossa missão, né? A gente tem essa missão de, desde a ideação, consumir todos os tipos de informação, então a gente está falando de dados jurídicos, de peças jurídicas, de arquivos, de formulários, de comprovantes, de dados não estruturados como um todo, de áudio, vídeo, imagem, ou dados estruturados, o histórico de dados de uma tabela, com dados numéricos, categóricos, consumir tudo isso, transformar em modelos apropriados de inteligência artificial e depois, no final das contas, construir algo desse tipo, uma visualização, uma janela onde há essas predições sob demanda, consegue consultar esses modelos de inteligência artificial de uma maneira segura, de uma maneira rápida e que traga, né, esse ferramental mais próximo e realmente entregue o que a gente entende como missão, que é democratizar a inteligência artificial como um todo, tá? Bom, e a gente faz isso, e aqui eu destaco algumas das soluções que a gente tem. Quando a gente está falando em H2O, a gente está, na verdade, falando em H2O AI Cloud, que é uma cloud, um conjunto inteiro de soluções que compõe essa plataforma com inúmeras dessas soluções. Aqui eu destaco algumas que vêm ajudando muito nos principais casos de uso que a gente vem resolvendo dentro do setor público. Então, a gente tem, por exemplo, o Driverless, que é onde mora o nosso algoritmo genético, o nosso AutoML, onde a gente automatiza grande parte da inteligência artificial na produção de modelos de inteligência artificial. Então, aqui a gente está consumindo dados tabulares, dados estruturados, para conseguir fazer um modelo de previsão de consumo, um modelo de fraude, um modelo que seja dessa natureza. Ou então a gente pode seguir para o Heidelberg Torch, que é muito mais voltado para, que é muito mais voltado
para visão computacional, né? Então a gente consegue fazer modelos de imagem, detecção de objetos, classificação de imagem. Então a gente já fez vários trabalhos desenvolvendo imagens de satélite, por exemplo, para tentar detectar alguma coisa nesse sentido. A gente tem o Document AI, que é especificamente para consumir e explorar informações bem específicas de um documento, de um formulário como um todo, né? Então a gente consegue treinar modelos de deep learning, de redes neurais profundas, para consumir essas informações não estruturadas, oriundas de documento, e estruturá-las de alguma maneira. Então, o Document AI é algo que a gente vem explorando bastante. Depois tem toda uma coluna que a gente chama de operacionalizar, como que a gente pega esses modelos de inúmeras, né, fontes distintas. Então, aqui, só nessas três soluções que eu citei, são três modelos de naturezas completamente distintas, necessidades distintas. Então, aqui, na parte de operacionalizar, a gente tem soluções sofisticadas que vai permitir que a gente deixa esses modelos em produção de uma maneira muito fácil, pega todo esse campo de conhecimento que é operacionalizar um modelo que demanda um time, uma disciplina específica, e você consegue, em dois, três cliques, deixar isso em produção acessível para qualquer sistema, de uma maneira escalável e segura. E depois a última parte, a parte que eu acho uma das mais importantes, que é a parte de inovar. Por quê? Não adianta nada a gente ter o melhor modelo possível, que acerta 100%, que consegue prever a fraude com muita acurácia, que consegue consumir uma peça jurídica e interpretá-la de uma maneira muito acurada também. Se ninguém vai conseguir consumir de uma maneira segura lá na ponta, se ninguém vai conseguir ter a confiança necessária para inserir uma inteligência artificial no seu dia a dia, na sua rotina, de fato, para gerar esse impacto. Então, aqui a gente tem um conjunto de duas soluções, e essas duas soluções se complementam para criar aplicativos web, visualizações, janelas de oportunidade para que a área de negócio ou então o cliente fim consiga consumir essas petições, fazer simulação, observar as sumarizações dessas petições, conseguir subir um documento novo e obter as petições. Então, é uma janela que a gente dá, uma oportunidade para você interagir com esses modelos. Então, isso vai compor esse passo a passo para fazer esses projetos de inteligência artificial. E, óbvio, aqui a gente não consegue mais falar de inteligência artificial é, sem citar, pelo menos, né, e sem entrar em profundidade na parte de AI generativa. E aqui a gente tem todo um ecossistema que a gente vai explorar aqui, muitos casos são sobre isso, especificamente sobre AI generativa em modelos de linguagem, nesses modelos de GPT, ou que a gente chama de LLM, né, modelos de linguagem grandes. E aqui a gente tem todo um ecossistema para conseguir consumir esses modelos de maneira segura, de uma maneira escalável, de uma maneira previsível. E aqui a gente tem duas soluções que a gente vai explorar com mais detalhes dentro dessa apresentação, dedicada para essa finalidade de IA generativo. Então, a gente tem um capítulo dessa apresentação específica só para esse tipo de modelo, porque merece. É um modelo que é realmente muito poderoso e tem vantagens e desvantagens que a gente precisa explorar com muito detalhe. Então, com isso, a gente conclui o que a gente entende como missão. Consumir todos os tipos de modelos estruturados, imagens, vídeos, áudios, textos, documentos, produzir modelos de inteligência artificial de uma maneira facilitada, rápida, deixar isso em produção e depois consumir lá na frente para o negócio. Isso faz com que aquela jornada que antes era tortuosa, que era custosa, que muitas vezes gerava fricções, aqui passa a ser algo rápido e que a gente conseguir iterar, errar e acertar de uma maneira mais rápida, porque a ciência de dados é uma ciência por um motivo. A gente precisa, é iterativo, né? A gente parte de uma hipótese, mas será que eu consigo fazer essa predição? Pode ser que não dê certo, eu preciso voltar, coletar mais informação, mais variáveis e refazer. Então, à medida que a gente consiga iterar em tudo isso de uma maneira mais rápida, a gente consiga encontrar a melhor solução proporcionalmente mais rápido também, tá? Então, essa é a nossa missão. E aqui eu devolvo para o Guilherme para ele falar um pouco sobre alguns casos de uso que a gente vem resolvendo dentro do setor público, para falar um pouco mais em detalhes, tá? Legal, obrigado, Alisson. Antes de mencionar alguns casos de uso, a gente selecionou, eu selecionei só dois aqui, porque a ideia é que realmente o Anderson possa demonstrar alguns casos de uso mais na ferramenta. Então, mais hands-on, acho que fica mais interessante do que apresentar um caso de uso estático. Mas talvez eu vou antecipar algum tipo de questionamento que por hora possa chegar. O porquê H2O? Poxa, mas IA, Machine Learning, H2O.
A verdade é que a H2O é porque a gente toma forma de qualquer tipo de coisa, exatamente igual à água. Então, nesses dois casos que eu vou mencionar basicamente para vocês, não significa que a gente é muito bom nesse tipo de segmento. A mesma plataforma que o Anderson mencionou é a plataforma utilizada pelo Banco do Brasil, os nossos maiores clientes do setor público, mas a mesma plataforma de uma empresa menor que quer fazer um caso de uso distinto. Então, tudo isso, independente se é muito grande, se é muito pequeno, ou qual segmento, a H2O está aqui pronta para poder desempenhar soluções para esse caso de uso, tá? O primeiro que eu vou mencionar basicamente é sobre fazenda e arrecadação. Eu não posso, obviamente, abrir quem que é o cliente, tá? Mas a ideia, na verdade, realmente era previsão e arrecadação de gastos. O objetivo era garantir o planejamento e o controle fiscal, né? Para que realmente aconteça um superávit nesse órgão em questão. A saída foi construir um modelo de previsão orçamentária com uma curiosidade de acima de 95%, gerando o valor do negócio gerado, perdão, seria a redução dos déficits fiscais, com a inclusão de previsões orçamentárias mais precisas, tá? E isso não é uma particularidade para este órgão em questão, a gente sabe que esse é um assunto bem latente para N outros órgãos, independente se era uma coisa da Secretaria de Fazenda, nesse caso, ou qualquer órgão de outro segmento, a gente sabe que a parte de arrecadação e gastos é bastante emblemática. Então, a nossa abordagem foi criar modelos preditivos, através de um produto que o Anderson vai mostrar um passando. Então, criar um modelo preditivo para auxiliar nesse planejamento orçamentário, baseado em dados de arrecadação e gastos públicos e históricos. Isso é uma coisa bastante importante. Quando a gente começa. Por que eu consigo fazer um modelo como esse? Porque, nesse caso, o cliente tem dados. Se a gente não tem dados, eu não consigo fazer mágica. Então, é muito importante que a gente tenha dados estruturados e com um tamanho de amostra importante, porque aí sim a gente consegue tornar um modelo mais salutar. O próximo, vou falar um pouco de saneamento público, monitoramento de perdas. Esse é um caso bastante interessante, tá, pessoal? Porque perdas ela pode acontecer nesse caso por utilização errônea, tá? Fraudes, né? Ou também por manutenção. Então, nesse caso aqui, o objetivo principal, o objetivo core, era a melhor distribuição da equipe de manutenção. Então, legal. Aonde que foi que aconteceu um problema? Então, a gente consegue fazer essa identificação. Nesse caso, não foi feito isso, mas a gente tem capacidade de, inclusive, criar rotas para que aquela equipe de manutenção possa atender a demanda X, Y, Z. Então, você consegue otimizar até mesmo em tempo, consumo de gasolina, etc. Não foi feito isso nessa prova de conceito. Eu quero dizer é que quanto mais dados e mais necessidades a gente tem, a gente consegue englobar no mesmo caso de uso, chegando em N granularidades distintas, tá? Então, nesse caso aqui, como eu disse, melhorar a distribuição da equipe de manutenção, ampliando a curiosidade na detecção de perdas, tá? A saída foi monitorar perfil de consumo e emitir alertas em caso de atividades suspeitas, né, e classificar em nível de risco distintos. Então, como eu disse, às vezes isso é uma fraude que pode consumir muito, ter uma perda muito grande, às vezes é somente uma manutenção que deveria ter sido feita. E, claramente, o próprio órgão o cliente acaba ranqueando qual é a necessidade dele, qual a prioridade maior, tá? Quando o negócio foi reduzir, de fato, essas perdas causadas por fraudes, falhas técnicas e melhorar a experiência do cliente, isso é um problema muito grande quando você não tem água, quando você não tem luz, que é uma necessidade básica, você quer um atendimento mais rápido possível. A gente conseguiu suportar esse cliente também nessa priorização. Então, o que a gente fez foi basicamente criar modelos preditivos para auxiliar na identificação desses padrões anômalos, né, diversos de consumo, baseado em grande volume de dados. Quando a gente fala grande, é grande volume de dados mesmo, tá? Da base de clientes e fazendo assim, fazendo com que houvesse a manutenção da rede. Anderson, passo para você de volta, que eu acho que é mais interessante não a apresentação de algo estático, mas sim algo mais vivo. Exatamente. Então, a gente vai apresentar algumas informações, alguns outros casos de uso, aí mais com uma demonstração de fato, mas antes eu queria entrar um pouco nesse setor de IA generativa, porque eu acho que isso está muito em voga e tem resolvido casos de uso muito, muito interessantes dentro da parte jurídica, do setor público como um todo. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a regenerativa, quais são as características, quais são os riscos, quais são as vantagens, como que a gente da H2O vem construindo o ecossistema para alavancar a qualidade desses modelos, explorar os benefícios desses modelos
e ao mesmo tempo mitigar os riscos é, é, que são inerentes e associados a esse tipo de modelo. Então, quando a gente está falando de AI generativa, a primeira diferença que a gente tem que fazer é essa diferenciação da que a gente chama de AI preditivo, né, onde a gente está utilizando dados estruturados para conseguir achar um certo padrão, assumindo a premissa que isso vai se repetir no futuro e fazer uma predição. Então, a gente aprende o que é fraude e fala para o modelo, né, acusar o que é fraude e o que não é. A gente aprende quais são as características de tendência e sazonalidade de uma demanda, por exemplo, e reproduz isso para o futuro, tentando prever para os próximos meses qual que vai ser a demanda esperada. Então, tudo isso cai nessa caixa de AI preditivo, onde a gente alimenta dados estruturados, treina modelos de machine learning e tenta prever o futuro com base nesses comportamentos, nesses padrões que a gente aprendeu. A generativa, ela tem uma abordagem completamente diferente, né? A generativa, a gente alimenta com uma quantidade exorbitante de informação, de textos, de imagens, de vídeos, e ela aprende a reproduzir, a criar algo. A imagem que eu coloco aqui é uma imagem gerada por inteligência artificial generativa, e essa imagem ela é completamente inédita. Ela não existia antes dessa rede, né, desse modelo de IA generativa criá-la. Né? Claro que todas as nuances, todas as características, o estilo, provavelmente veio de informações que foram utilizadas para treinar, mas essa imagem especificamente ela é totalmente inédita. Então, elas são capazes de gerar informação nova, dados novos. Então, isso é super importante. E com isso, a gente consegue focar essa capacidade, a- é, essa capacidade enorme de criar algo novo e focar isso em diversas áreas. Hoje a gente tem uma área muito interessante de visão computacional para gerar imagem, gerar vídeo. A gente vê uma evolução absurda nesse campo para gerar código, para gerar informações na ciência como um todo. Mas acho que o foco mais importante que a gente tem é a parte de texto, de NLP, né, de processamento de linguagem natural. Então, geração de texto, perguntas e respostas, classificação, extração de entidade, enfim, tudo que envolve a parte de texto, e hoje a gente tem evoluções muito interessantes. É claro que isso é um campo que se iniciou de uma maneira mais pujante no que a gente entendia ali com o ChatGPT, né, que começou no final de 2022, mas hoje a gente tem toda uma arquitetura aqui, né, todo um ecossistema de modelos open source, uma pluralidade de modelos open source que a gente pode utilizar a fim de explorar esse campo que a gente chama de LLM, Large Language Models, que são esses modelos de AI generativa especificamente voltados para a parte de texto, né? Então, hoje a gente tem grandes empresas atuando e construindo modelos e soluções para que a gente utilize isso de maneira segura, incluindo a H2O, que tem o H2O GPT, tem os modelos próprios que a gente treinou e tem toda uma solução específica e dedicada para utilizar isso, tá? Bom, perfeito. Então, o que que são esses modelos de linguagem grandes, né? Esses LLMs, esses Large Language Models? Eles são uma classe de modelo de AI generativa, né? Que vão lidar justamente para isso. Vão ser gigantescos, né? Então, a gente está falando de bilhões de parâmetros, são modelos enormes, de fato, dedicados para uma única atividade, que é prever a próxima palavra mais provável. Então, quando a gente chega numa né, numa frase, numa sentença, ele vai ter uma única missão, que é prever qual que é a próxima palavra mais provável. Mas ele faz isso tão bem, depois de ser treinado por trilhões de palavras distintas, né, em situações distintas, ele consegue, só com essa característica, ele faz tão bem que ele consegue focar para uma geração de conteúdo novo, para uma extração de informação, para traduzir uma informação, para expandir alguma coisa que a gente queira, para fazer uma análise de sentimento, para fazer uma classificação. Então, a gente consegue pegar essa habilidade, que é uma habilidade específica, mas que no final das contas é super poderoso, para aplicar em diversos campos que vão nos ajudar a interpretar textos, interpretar materiais que por natureza são não estruturados, né? Então, isso a gente consegue utilizar esse poder desses modelos de LLM. Mas não é tudo, não é só. É, né? Não é só vantagens, tem
várias limitações e vários desafios associados ao uso desse tipo de modelo. Então, a gente precisa, no final das contas, saber quais são essas limitações, quais são esses desafios e saber como sobrepujar todos eles. Quando a gente está falando de modelos de LLM, a gente tem uma grande vantagem. Qual que é essa vantagem? Em saber que eles são expertos em linguagem humana, né? Então, eles vão saber responder de maneira coerente, vão saber qual que é a resposta que a gente está buscando, né? Saber, a resposta vai condizer com a pergunta, porque é assim que ele foi treinado, mas existe um ponto muito, muito importante, que é um risco muito grande associado, que é elas não são, por natureza, fontes de informação. Então, quando a gente está utilizando esse modelo e faz uma pergunta, é claro que essa pergunta vai estar coerente, essa resposta vai estar coerente com a pergunta, mas ela não necessariamente vai estar factualmente correta. Se a gente fizer uma pergunta muito específica, de um campo muito específico, de um processo jurídico específico, ela não vai ter acesso a esse material por natureza. Então, ela vai te responder de uma maneira errônea. E ela foi treinada de um modo a sempre responder com certeza, porque é assim que ela foi, esses são o material que ela consumiu. Então, é, muitas vezes ela vai errar e vai errar com confiança e vai te guiar num sentido errôneo. Então, a gente precisa sempre manter isso em mente. Embora elas sejam expertas em linguagem humana, elas têm um risco associado de que elas não são fonte de informação e a gente precisa sobrepujar esse risco associado de alguma maneira, tá? Bom, e como que a gente vai fazer isso? Vai fazer isso. Hoje, o estado da arte nos permite caminhar em duas direções para tentar mitigar esse risco e alavancar essa qualidade de utilizar modelos dessa natureza. O primeiro caminho que a gente pode seguir, eu não quero ser extremamente técnico aqui, eu só quero mencionar para que a gente seja contextualizado da maneira correta, é esse caminho de ajuste, ajuste fino ou fine tuning que a gente chama, onde a gente vai pegar todo um material que a gente julga necessário ensinar esse nosso modelo, vai pegar um modelo que já existe pré-treinado, então a gente tem vários modelos open source nos quais a gente poderia se debruçar e utilizar para fazer esse tipo de modelagem, os modelos Llama da Meta, por exemplo, Mixtral, os próprios nossos modelos que são open source, e ajustar esse modelo. É isso que a gente busca aqui. Então, ajustar esse modelo para que ele seja, diga, né, que a gente tenha aqui um modelo que seja ajustado e fale, a gente conseguir inserir vocabulários específicos, vocabulários jurídicos, que a gente ensine ela a extrair uma parte específica de um processo, ensine ela a soltar, né, como output numa formatação adequada que a gente consiga consumir. Enfim, a gente consegue ensinar, reensinar esses modelos aproveitando todo aquele poder de trilhões de termos que foram utilizados, mas aqui focando em algo específico. Então a gente consegue fazer isso criando GPTs e criando modelos específicos para departamentos, para projetos, para setores. Então a gente consegue fazer esse caminho. É um caminho mais tortuoso, que demanda experimentação, não é algo simples de fazer, mas é algo que é possível. E para isso a gente tem todo um conjunto de soluções dedicado para percorrer esse caminho, e assim a gente fizer. E depois a gente tem a segunda possibilidade de caminho que o estado da arte nos permite percorrer. Ao invés de pegar um modelo pré-treinado e fazer esse ajuste, fazer esse fine-tuning e mudar as entranhas do modelo, aqui a gente atua de uma maneira completamente diferente. Então, o que que a gente faz? A gente pega um conjunto de documentos, um conjunto de informações, um conjunto de dados não estruturados com os quais a gente gostaria de é, obter essas informações para que o nosso modelo consiga se basear apenas nesses fatos, e a gente faz o que a gente chama de indexação, que é basicamente pegar todas essas informações não estruturadas e armazenar de uma maneira contextual. Então, ou seja, pequenos pedaços de áudio, de vídeo, pequenos pedaços de documentos, de processos, vão estar, esses pedaços que são contextualmente parecidos, porque têm termos parecidos ou porque têm o sentido semântico parecido, vão estar armazenados pertinho uns dos outros, e os que são completamente distintos vão estar armazenados com uma distância grande. Então, isso vai nos permitir que, a cada vez que eu interajo com o meu modelo, então, quando eu faço uma pergunta, quais são as contrarrazões listadas nessa peça jurídica, por exemplo. Esse meu modelo, ao invés de simplesmente responder com base no que ele foi treinado anteriormente, que provavelmente vai ser errado, ele vai
adicionar uma etapa de buscar quais são essas informações nesse documento, trazer essas informações que aqui a gente chama de contexto e passar tudo isso para o nosso modelo. Então a pergunta muda. Ao invés de ser quais são as contrarrazões, vai passar a ser com base nesse contexto que eu obtive do meu documento, quais são as contrarrazões. Então, com isso, o meu modelo ele tem a minha pergunta e o material necessário para respondê-la. E aqui então eu mitigo o risco dele inventar alguma inverdade, que a gente chama de alucinação, e passa só a explorar a qualidade do modelo, que é encontrar informação nesse contexto, reestruturá-la e responder da maneira adequada. Então, a gente alavanca a qualidade desse modelo, de ser um modelo especialista em linguagem humana, e mitiga aquele risco associado, que é justamente é, essa parte da alucinação. Então, esses dois caminhos eu gostaria de frisar, porque a gente vai ter soluções distintas, especificamente para percorrer qualquer um desses dois caminhos, seja um fine-tuning específico de um modelo open source, seja utilizar esses modelos nesse sistema que a gente chama de RAG, Retrieval Augmented Generation, onde a gente vai utilizar o nosso material como busca para que a gente consiga trazer esses contextos necessários. Tá? Bom, e como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai atuar nesse sentido? Então, aqui falando um pouquinho mais na parte do RAG, Retrieval Augmented Generation, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar um material, então pode ser uma peça jurídica, um conjunto de peças jurídicas que vão compor um processo, por exemplo, ou um conjunto de leis, o que a gente quiser ter como fonte de informação, a gente vai armazenar de uma maneira contextual, que aqui a gente chama, dá o termo técnico de embedding, né, que é basicamente uma representação contextual e vetorial numérica desses textos, dessas pequenas partes dos textos, e com isso, toda vez que eu fizer uma pergunta, o meu modelo vai acessar esse banco de dados, né, essa estrutura, obter os contextos mais próximos, que provavelmente vão dizer ali a respeito desse, desse assunto, e produzir a minha resposta, né? Então, é isso que a gente busca fazer. Então, vai ser algo mais ou menos desse tipo, né? A gente tem ali, toda vez que a gente faz uma pergunta, ele vai aqui buscar e construindo passo a passo a minha resposta. Então, aqui a gente traz uma solução, um conjunto de soluções que permite que a gente é, estruture a resposta da maneira mais segura possível, né? Passo a passo, construindo por etapas, e no final das contas a gente tem a resposta mais acurada possível. Então, toda vez que eu faço a minha pergunta, ele vai acessar, vai buscar e trazer isso para cá, tá? E isso é interessante quando a gente faz esse embedding, tem várias maneiras de como fazer, tem vários modelos que a gente pode utilizar para gerar esses embeddings, e vários modelos que a gente usa são multilinguais, né? Então, lidam muito bem com o português para entender esses detalhes semânticos necessários para que a gente, ao fazer esse armazenamento, saber o que é realmente o mesmo contexto, ou contextos parecidos, ou semanticamente parecidos, para fazer essa busca. E o que é interessante é que essa busca aqui é uma busca híbrida, que vai levar em consideração essa parte semântica, porque termos análogos, não os mesmos termos, mas termos análogos podem ser semanticamente parecidos, mas também uma busca que leva em consideração a parte lexical, os termos de fato. Então, isso vai nos permitir fazer buscas bem acuradas, tá? No final dos contos. Então, aqui a gente vai ter, aqui eu consigo falar um pouco especificamente do ecossistema como um todo da H2O, né? Então, aqui a gente vai ter essa oportunidade, né, de obter todos esses documentos, e, e fazer o fine-tuning se a gente quiser. Então, a gente tem soluções para transformar documentos em perguntas e respostas, em instrução e resposta, e utilizar o que a gente chama de LLM Studio para fazer aquele fine-tuning que eu mencionei. Então, a gente tem soluções específicas para isso. E também a gente vai ter essa outra parte aqui, utilizando o Enterprise H2O GPT, dedicado para essa outra solução, que é a parte de RAG, onde a gente vai pegar esses mesmos documentos, ao invés de utilizar para fine-tuning, a gente vai armazenar e fazer essa busca contextual, para que a gente consiga sempre obter essas informações em tempo real. A gente tem uma solução que eu gosto muito, né, particularmente, que é o Eval Studio, que é especificamente para caminhar num campo muito novo, que é a parte de avaliação de modelos de LLM. Quando a gente obtém uma resposta, né, se eu pergunto quais são as contrarrazões
listadas e mencionadas nessa peça jurídica, a resposta pode ser relativamente subjetiva. Eu posso ter duas respostas de dois modelos diferentes, o modelo open source e o modelo não open source, ou dois modelos open source, e as duas estarem corretas, mas é possível ter uma resposta mais correta do que a outra, mais completa do que a outra. Então, muitas vezes a gente pode caminhar na parte da avaliação desses modelos num cenário subjetivo. Então, aquilo que a gente tenta fazer no Eval Studio é tentar, de certa maneira, transformar essa atividade numa atividade sistemática, metodológica e objetiva, para conseguir avaliar essas respostas sobre vários aspectos, vários ângulos, né, no final das contas. Quando eu avalio uma resposta, eu consigo avaliar várias métricas aqui, né? Eu consigo ver se ela está factualmente correta, se ela está trazendo os contextos certos, se ela está utilizando termos tópicos que não deveriam ser utilizados, se ela está reproduzindo algum viés social que não deve ser reproduzido, que provavelmente ela viu durante o treino. Então, a gente consegue analisar o mesmo conjunto de respostas oriundo de vários modelos distintos e avaliar sobre vários ângulos e definir de uma vez por todas e de maneira objetiva qual modelo funciona melhor para mim nesse meu caso, né? Para resumir um processo, para trazer informações de uma petição inicial, para extrair informações de um comprovante, um tribunal de contas, enfim, para essa atividade específica, qual modelo vai funcionar melhor. E para tudo isso, para todo esse campo, a gente tem o Eval Studio especificamente para isso. E melhor, quando a gente está falando nesse ecossistema que a gente tem que a gente tem especificamente para LLM e a generativa, a gente tem essa capacidade de caminhar o caminho do fine-tuning, caminhar o caminho do RAG, né, do Retrieval Augmented Generation. Eu posso utilizar o modelo que eu acabei de fazer fine-tuning nesse cenário de RAG também, essas coisas podem se misturar e criar uma solução mais complexa, mas mais importante, a gente consegue se inserir dentro do ecossistema da H2O e trabalhar de maneira conjunta essas duas inteligências artificiais que a gente citou. A AI preditiva, que vai fazer modelos de previsão de demanda, de fraude, coisas dessa natureza, e unir esse poder com o poder da AI generativa. Então, a gente consegue construir soluções muito complexas, muito elegantes, extraindo informações, estruturando informações através da LLM, e depois passando por um modelo de classificação, por exemplo, oriundo do Drives, por exemplo. Então, essa união dessa natureza de AI preditivo com AI generativo para construir soluções seguras, robustas e complexas é super interessante. E depois tudo isso a gente consegue entregar e fazer uma integração criando aplicativos web, utilizando o nosso App Store e o nosso Wave. São as duas soluções que a gente tem para criar de uma maneira muito facilitada essas aplicações, que são algumas aplicações que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, com isso em mente, né, com essa visão, com esse ecossistema que a gente criou, não só para LLM, mas essa integração desse ecossistema de LLM e a generativa com outros tipos de modelo ao criar uma solução mais holística, à luz disso, a gente mostra algumas demonstrações de algumas soluções que a gente criou e gostaria de mostrar a título de ideação, para mostrar o que que é possível fazer, o que que a gente vem resolvendo e para que isso sirva de base para que depois, quando a gente conversar de uma maneira mais específica e dedicada, a gente consiga bolar e fazer uma sessão de ideação com os senhores para que a gente consiga encontrar os melhores casos para resolver para cada uma dessas instituições. O primeiro que a gente gostaria de mostrar, que é muito mais voltado para o que a gente chama de AI preditivo, né? Que é um projeto que a gente fez para uma secretaria de educação especificamente para prever evasão escolar. Então, aqui o que a gente tem é basicamente a chance de usar modelos de AI preditivo, usar informações de desempenho dos alunos, questionário dos alunos, que aí pode vir dados até não estruturados, informação das escolas, tudo isso colocar dentro do nosso Drive, que é onde mora o nosso AutoML, para produzir o melhor modelo possível para prever a probabilidade de cada aluno
de evasão escolar. Então, a gente pega todo o histórico de desempenho, de frequência escolar, informações da escola e tenta fazer essa previsão a nível de aluno, quais que são os alunos com maior probabilidade de evasão escolar, e não só isso. A gente consegue criar ferramentas de monitoramento, ferramentas de interpretabilidade, entender por que que aquele aluno foi tido como uma alta probabilidade de evasão escolar. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar também a entender essas predições. Então, o que a gente constrói aqui é, na verdade, algo desse tipo, né? Que é isso aqui, né? Que é uma aplicação que a gente tem. Então, aqui eu já apresento para vocês a primeira aplicação que a gente vai ver hoje, que é uma aplicação especificamente desse problema de evasão escolar. Então, isso aqui foi inteiramente construído através do Wave. Tudo que vocês veem aqui, todos os gráficos, as interações, os botões, tudo isso é extremamente customizável. E é isso que a gente menciona na parte da App Store. A gente consegue construir um aplicativo desse tipo e absolutamente toda a identidade visual, toda a parte de interação com o usuário extremamente customizável para que a gente entregue lá para o usuário final algo que ele realmente se sinta confortável em utilizar e utilize modelos desse tipo de inteligência artificial no seu dia a dia de uma maneira orgânica e com confiança. Então, nesse aplicativo, o que que a gente tem? A gente tem a possibilidade de selecionar algum aluno específico, ver qual que é a probabilidade de evasão, se é uma probabilidade alta ou baixa, entender o porquê que ele está tendo essa previsão específica aqui, entender essa previsão. Então, se a gente faz aqui, por exemplo, que acessa a lista dos alunos e pega um aluno com uma probabilidade muito alta de evasão, e aqui a gente poderia trazer, né, imagina, isso aqui eu tirei, né, a identidade visual só para título de demonstração, mas a gente poderia trazer todas as informações do aluno e ser um hub ali de informações educacionais, entender e esse aluno com uma alta probabilidade de evasão, quais são as variáveis mais importantes? Qual que é o histórico de frequência desse aluno específico? Então dá para ver que a frequência vem caindo. Então isso mostra, traz para a gente, né, que a frequência em agosto foi algo super importante para a gente fazer uma predição com uma alta evasão escolar. Então, ele vai trazer não só a predição, mas também toda a explicabilidade para que a gente oriente de uma forma mais adequada. Então, esse é o primeiro caso que a gente gostaria de mostrar, é algo que já está em produção, que está sendo utilizado e que foi super interessante a gente consumir essas informações e fazer essas predições para que a gente enxergue o porquê, né? Tenha não só uma previsão que oriente, que traga insights e que possa criar acionáveis, mas também uma ferramenta de interpretação. Tá? Depois, o segundo que eu gostaria de mostrar, que eu acho que é super interessante, aí aqui a gente começa a navegar um pouco mais na parte de jurídica, que a gente vem trabalhando bastante. Então, a gente vem trabalhando em muitos campos jurídicos por consequência, a gente vem resolvendo bastante casos dessa natureza, tá? Então, aqui, o que a gente vai ter é um aplicativo que a gente criou, uma solução que a gente vem criando e vem melhorando para ser um hub de inteligência artificial para interpretação de petição inicial especificamente. Então, a mensagem que eu quero passar nesse caso aqui específico é não só a capacidade de você juntar AI generativa com AI preditiva, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter todo esse ecossistema atuando junto. Então, eu vou pegar a petição inicial, vou armazenar daquela maneira que eu expliquei para vocês, contextual, vou extrair o máximo de informação, estruturar o máximo de informação possível, eu vou extrair quais são as partes, os documentos das partes, os fatos, os pedidos, as fundamentações jurídicas, a jurisprudência que pode ter sido citada, vou estruturar essas informações, depois eu passo por um modelo de AI preditivo para fazer uma classificação de acordo com o número de classes que eu quiser, então aqui eu posso classificar da maneira que eu quiser, e depois eu vou ter todo esse raio-x dessa peça jurídica. Então, eu queria passar a mensagem de que a gente consegue fazer isso, mas que isso sirva de ideação. Quais são outros processos, outros tipos de peças jurídicas, outras informações, outras maneiras que eu posso interpretar essas peças jurídicas ou qualquer tipo de documento, né, que eu queira mencionar. Então, isso é uma mensagem importante. Então, é isso que a gente vai mencionar. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco dessa solução que a gente acabou de gerar, que é essa aqui. Só um segundinho.
é essa solução aqui, né? Então, o que a gente tem é uma solução também gerada 100% pelo H2O Wave, então é uma aplicação que vocês veem completamente diferente da anterior. A anterior foi um pouco mais simples, com interações mais diretas. Aqui não, aqui a gente vai ter a oportunidade de pegar, escolher uma petição inicial, então o usuário vai conseguir subir um documento específico aqui dessa petição inicial. Depois, quando ele sobe essa petição inicial, ele vai começar a fazer essa extração passo a passo. Então, nessa primeira etapa, a gente vai fazer aquela preparação, aquela indexação contextual que eu mencionei para vocês, criando aqueles embeds, né, para ser um pouco mais técnico. Depois, esse passo a passo, né? Então, a gente vai extrair as informações das partes, os fatos e pedidos escritos, alguma jurisprudência que foi citada, seja jurisprudência de instâncias superiores, STF, STJ, temas e súmulas, ou então de outros tribunais, é, e depois a gente vai classificar passando pelo nosso modelo de AI preditivo. Então, quando a gente acessa essa análise completa, a gente vai ter esse raio-x, a gente vai saber qual que é a petição inicial analisada, vai ter acesso a essa peça, a esse documento, vai conseguir explorar quais são as partes, né, todas as informações aqui da parte ativa, passiva, quais são os fatos que foram descritos nessa petição inicial, quais foram os pedidos, né, dessa petição inicial, quais foram as jurisprudências citadas, se teve alguma jurisprudência específica ou não, e depois a classificação por IA a partir dessas informações. Então, a gente tira essas informações, estrutura e depois passa para um novo modelo para fazer essa petição. Então, tudo isso pode compor uma solução. Então, a que a gente propõe aqui é essa capacidade de tentar expandir, né, esse efeito. Então, de que maneira que a gente pode interpretar essa petição inicial? Quais outras peças jurídicas? Será que eu consigo não só uma peça, mas várias peças para tentar fazer uma ferramenta de sumarização? Então, é, a gente pode se dar o luxo de fazer é, várias, é, é, vários projetos e ser bastante criativo nesse sentido. Tá? E o último caso que eu gostaria de mencionar, antes da gente, de fato, ter as palavras finais aqui, né, desse nosso webinar, é um caso que a gente resolveu de análise de processos recursais, que a gente conseguiu fazer uma interpretação. Aqui, na verdade, o desafio era bem maior, na verdade, então não é só uma petição inicial, não é só uma peça jurídica, mas a gente tinha a missão de pegar várias peças jurídicas que compõem um processo recursal que chegava no STF especificamente, então a admissibilidade, os acordos recorridos de embargo e construir um relatório muito específico com informações também muito específicas. E esse projeto a gente construiu a partir de um chamamento público, acho que os senhores devem ter ouvido falar, um chamamento público de projetos de inteligência artificial para automatizar esses resumos desses processos. Então, a gente teve a honra de poder participar desse chamamento público e de apresentar lá no Museu do STF dessa solução. E essa solução tem essa natureza. Então, pegar esses documentos do processo recursal, então, os acordos recorridos, os embargos, acordo extraordinário de visibilidade, faço esse armazenamento específico, contextual, faço inúmeras perguntas para esse conjunto de informação, trago essas informações necessárias para compor minha resposta e monto o meu relatório. E é justamente isso que a gente vai mostrar, porque isso a gente também teve a oportunidade de transformar em, em aplicativo, né? Então é esse aplicativo que a gente tem aqui, que é justamente para fazer essa análise. Então, quando a gente analisa isso, é isso que a gente criou. Então, a gente criou um aplicativo. Claro que no dia da apresentação a gente tinha toda, né, a identidade visual ali, a gente deixou um pouco mais genérico, mas a ideia é justamente isso, onde o usuário pode subir documentos de um novo processo, ou pode escolher um processo específico, pode acessar um banco de dados, alguma informação desse tipo, e quando ele escolhe esse processo, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai indexar todas as peças jurídicas de que compõem esse processo, para que a gente consiga acessar e utilizar só essas informações como fonte de informação, como fonte de verdade. Depois, eu vou fazer toda uma busca com as informações que precisam constar nesse relatório, e esse é um ponto muito importante. Essa busca, eu fiz 12 perguntas distintas,
para esse meu banco de dados, para esse meu conjunto de informações oriundos das peças jurídicas, para que eu consiga obter essas respostas da maneira mais acurada possível. E por que que eu pude me dar o luxo de fazer 12 perguntas distintas para todo esse conjunto de documentos? Porque aqui a gente tem um raciocínio diferente. A gente utiliza modelos que são open source, então os nossos próprios modelos, né, H2GPT, ou então modelos Mixtral ou Llama, que são modelos muito bons open source, e a gente tem essa estrutura, né, de não cobrar por tokens, né? Então aqui independe se a gente fizer uma pergunta ou 12 perguntas, isso não vai escalar, o preço não, o custo disso não vai escalar de maneira proporcional. Então a gente pode se dar o luxo de traçar a estratégia mais criativa que vai trazer o melhor resultado possível para a gente, porque a gente consegue manter, né, e escalar isso de uma maneira consciente. Então, quando a gente termina de fazer essas 12 perguntas e construir o relatório final, é isso que a gente vai ter. A gente vai ter o relatório exatamente com os itens necessários, né, com as informações que precisam constar na formatação adequada, né? E mais do que isso, a gente dá também a oportunidade para o usuário, uma vez que a gente tem essa aplicação, e essa aplicação pode ser extremamente customizada, de ter uma certa auditoria. Então, eu posso escolher um tema específico aqui, ou um item que consta aqui nesse relatório, e saber em qual região ali, mais ou menos, do documento que ele encontrou essa informação. Então, isso dá também a chance para o usuário de ter uma certa auditoria ali do modelo, saber se ele está alucinando, se ele não está alucinando, se ele está respondendo informações que deveriam existir, que constam nas peças jurídicas de fato. Tá? Então, essa é uma solução que, que foi bastante interessante, bastante desafiadora, então envolveu ali a necessidade de ser criativo, de bolar talvez a solução que trouxesse mais acurácia, né, mais performance. Então, a gente conseguiu, de certa maneira, entregar algo bastante satisfatório nesse sentido, tudo isso envolto desse aplicativo que a gente construiu e absolutamente todas essas soluções vão morar dentro do ambiente da infraestrutura própria, né? Então, isso também traz uma segurança enorme. Então, eu queria terminar essa apresentação para depois ter oportunidade de responder algumas perguntas que a gente já viu que existem no Q&A, com uma mensagem especificamente para a parte jurídica. A gente citou bastante coisa hoje de vários campos, né, de tribunais de contas, de saneamento público, de educação e também boa parte aqui da IA generativa no campo jurídico. A última mensagem que eu quero passar especificamente para essa parte jurídica é saber que a gente está muito bem equipado, né, com diversas técnicas distintas, especificamente para fazer análises desse tipo. Então, a gente pode pegar processos, peças jurídicas, fazer extração de informação, classificação de informação, encontrar similaridades, fazer modelos de propensão, modelos de classificação utilizando AI preditiva. Então, a gente está bastante equipado para caminhar qualquer que seja a jornada, de AI preditiva e AI generativa, misturar essas duas forças para conseguir construir junto com a App Store, junto com o Wave, soluções finais que realmente resolvam uma dor, que acelerem e causem um impacto de fato. Aí não só na parte de tribunais, mas em todas as instituições. Um impacto seja de performance, seja de eficiência, um impacto financeiro, um impacto social de fato, para que essas coisas caminhem com mais celeridade. Então essa é a nossa missão. Então, se a gente pudesse resumir, né, e deixar uma mensagem final nessa apresentação, eu acho que eu falo por mim, pela H2O e pelo Guilherme também, é essa capacidade de unir forças, unir técnicas de inteligência artificial das mais variáveis, das mais variadas possível, das mais modernas, para que a gente ajude a ter um impacto de fato em cada uma dessas instituições e que a gente consiga gerar o que a gente chama de AI for Good, né? Que a gente consiga ter uma inteligência artificial que tenha um impacto é, uma alta escala e que realmente traga benefícios para a sociedade como um todo. Então, com isso, eu encerro minha apresentação, agradecendo imensamente a atenção e a presença de todos vocês aqui nessa uma hora que a gente participa.